Baixo. Linha de frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre trazendo aqui no estúdio da Aratu personalidades importantes que fazem com que a gente entenda melhor sobre esse segmento que ajuda no nosso dia a dia. Hoje, o vereador Henrique Carvalhal, vereador do PDT, vice-líder do governo, é o convidado do Linha de Frente. Seja bem-vindo, Carvalhal, tudo bem? Pablo, é um prazer estar aqui com você, sabe, do carinho que eu tenho pelo seu trabalho, né? Você é um profissional exemplar, sempre foi um profissional magnânimo quando estava atrás das câmaras e agora, né, como uma grata surpresa para todo mundo que te conheceu antes, né, fazendo esse sucesso num programa tão importante para a nossa cidade e o nosso estado. Obrigado. E quando eu falo seja bem-vindo, Carvalhal é da casa, viu? Carvalhal já apresentou programa aqui, já participou em vários momentos da história da vida da Aratu. Além de professor de história, ele também é jornalista, não é isso, Carvalhal? Sou jornalista. A formação em jornalista veio depois de professor, não é isso? É verdade. Tanto que quando alguém pergunta a minha profissão, eu sou professor, né? Sou historiador, sou professor de história, né, que são situações distintas, né? E jornalista. E como professor, ele se destacou muito aqui, fez a mescla entre professor e comunicador em um dos programas mais adorados pela juventude. Como foi sua fase aqui fazendo programa na Aratu? Foi gratificante? Ave Maria, até hoje é incrível como as pessoas, né, continuam tendo muito carinho, né, pelo trabalho que a gente realizou aqui na TV Aratu. Quem sabe mais? É, quem sabe mais. Em todo lugar que eu vou, sempre alguém, professor, aí... Estou imaginando que pode ter sido um aluno meu, né? E eles me tratam como professor e, na verdade, eu era professor deles através da telinha da TV Aratu, né? Eles demonstram muito carinho com o programa, era um programa muito animado, um programa, né, que passava conteúdo, mas de uma forma lúdica, de uma forma alegre, de uma forma que fazia com que tivesse essa interação com a juventude. Então, foi muito gratificante, a TV Aratu está no meu coração, está, sabe, nas minhas boas memórias, né? Nas minhas boas lembranças e, sem dúvida alguma, a TV Aratu tem esse mesmo carinho com todo o povo da Bahia. Isso mesmo. O diretor de TV que está falando aqui no ponto, Wilton Santana, que está lembrando, dizendo, rapaz, esse cara aí era fera na hora da gravação, não errava a câmera, não precisava texto. Aliás, é uma característica de professor e político, né? Você vai no improviso ali, no momento, na emoção, o que o contexto está pedindo, você desenrola. Deus nos deu esse dom, mas Deus também nos deu aqui na TV Aratu uma equipe muito competente, né, que vai dos contra-regras, né? Tomate está aqui, vejo com muita saudade. Diretores como o Hilton, vou mandar um abraço aqui para ele que, né, aliás, ele foi fazer uma brincadeira uma vez comigo, eu fiz uma com ele que gerou um problema em casa. Tá vendo? Ele deve lembrar até hoje. Então, ou seja, a TV Aratu tem muita gente competente, né? A direção, né? O pessoal do comercial, enfim, todos aqueles que fazem parte dessa família, né? Constroem uma emissora de televisão com muita qualidade, né? Com muito profissionalismo, e é isso que a Bahia merece. Concordamos com isso. Professor e professor de história especificamente, eu tenho a impressão que tem um trabalho político, mas não partidário, muito grande dentro da sala de aula, né? Colocar na cabeça das pessoas alguns elementos e fatos significativos de formação de cidadania. Você concorda com isso, que o professor também é um político do dia a dia? Não, todos somos políticos, né? A definição, né, vem inclusive do conhecimento, né, da formação da civilização ocidental, né? Quando Platão, Aristóteles, né, todos inspirados por Sócrates, né, enfim, começam a construir a formação da visão da sociedade ocidental, eles nos explicam que todos nós somos seres políticos, né? Porque a política é exatamente a relação de poder que as pessoas vão estabelecer. E essas relações acontecem em todos os instantes, em todos os lugares, em todas as esferas. Então, no momento em que o professor está na sala de aula, que ele se comunica, né, ele passa, portanto, a ter uma imensa responsabilidade para com aqueles que lhe escutam, né? Ele é uma referência, ele é, portanto, uma liderança nata. Então, naturalmente, qualquer opinião que ele emita, ele precisa ter muito cuidado, porque a opinião que ele emite, ele traz em si a possibilidade de influenciar aquelas pessoas que estão em formação e que precisam, portanto, né, ter, na verdade, caminhos que nós apontamos, mas que nós não podemos, inclusive, determinar qual caminho que ele deva seguir. Então, ou seja, nós somos políticos, sim, como todos são políticos, mas nós precisamos dar
a ele a liberdade de construção do caminho que ele queira seguir. Isso não nos nega o direito de ter nossa opinião, de ter senso crítico e de despertar neles esse senso crítico. E isso a gente pode fazer de diversas formas. Você sabe, eu também tinha um projeto com o professor Gerson Guimarães chamado História Cantada, né? Que a gente ensinava cantando, onde a gente inclusive usou o teatro, né? Nós ficamos em cartaz um ano fazendo as apresentações do História Cantada, mas é isso, buscando utilizar qualquer possibilidade artística, né, tecnológica, para despertar na juventude o desejo de estudar, né? Como é prazeroso o conhecimento. E isso, por si só, já é revolucionário, já é político, né? Porque quando você pega o jovem numa sociedade como essa, né, que tem, cada dia que passa, mais prazer na alienação, no caminho das drogas, da violência. Então, quando você pega e dá a ele a possibilidade de ter prazer no conhecimento, já é algo genial, né? O Renascimento foi um movimento artístico, História Cantada, literário e científico, ligado à burguesia. Isso é legal, isso é legal, porque memoriza com muita facilidade na forma de música. Principalmente o prazer, mostrar que não é uma coisa chata, né? Conhecimento é uma coisa maravilhosa, né? Tá aí uma coisa, se um garoto, um adolescente me diz, eu tenho dificuldade, acho história chata, vou perguntar a ele na mesma hora, Carvalhal, você gosta de Game of Thrones? Você gosta de uma série de Netflix? Então tem alguma coisa errada com o seu professor, claro, que não está conseguindo passar a história de um jeito como a história é, vivo, de um jeito, uma narrativa empolgante. Principalmente quando as pessoas começam a entender que elas fazem parte da história, né? Que eles estão vivendo a história, que eles estão fazendo a história. Que, inclusive, porque as pessoas estão acostumadas a ver a história a partir de uma lógica dos heróis, Napoleão, César, Platão, por exemplo, que eu falei há pouco, mas existem, portanto, a necessidade das pessoas entenderem que aquelas pessoas que vivem, né, num determinado período, numa determinada época, num determinado lugar e que estabelecem relações, aquilo precisa ser estudado para entender a evolução humana. Como nós chegamos a essa sociedade, né? Como nós chegamos a uma sociedade em que alguém, apesar da ciência no século XXI, apontar tantas coisas positivas, ensinar, inclusive, né, qual é o caminho que a humanidade deve seguir para enfrentar determinadas coisas, e aí você vê alguém dizendo, não, usa tal remédio, usa não sei o que lá, faz tal coisa, para negar, portanto, muitas vezes o que a ciência traz. Então, você veja o quanto nós precisamos estudar a história para entender como chegamos até aqui. Se você pegar, por exemplo, ações que ocorreram no século XX em sociedades como na Alemanha, como na Itália, como na Espanha, como em Portugal, né, no próprio Brasil, nós vamos ver a apologia, portanto, às pessoas, ao indivíduo, um culto à personalidade, que esse culto conduzia muitas vezes nações inteiras ao caos, nações inteiras ao abismo, por falta exatamente de uma capacidade de senso crítico, de entendimento, né? Ou seja, o culto à personalidade faz com que aquela personalidade, tudo que fale, vire verdade, mesmo que seja anticientífico, mesmo que seja algo que nitidamente nos leva ao caos. A história se repete muitas vezes como farsa, já diziam os filósofos. Estou com o Henrique Carvalhal, professor de História, historiador, vereador de Salvador pelo PDT e vice-líder do governo na Câmara. Eu vou querer conversar com você também sobre escola sem partido, projetos como esse, mas eu queria tratar do assunto que é a volta às aulas, que está havendo uma nítida, explícita quebra de braço entre a representação dos professores, no caso a PLB, e as autoridades, como a Secretaria Municipal de Educação. Nesse ponto, como é que você acha que a gente pode equilibrar o que, em tese, é o medo de Covid com a necessidade das crianças terem suas atividades renovadas? Bom, esse é um assunto muito interessante, Pablo. Acho que você, talvez de tudo que nós vamos falar hoje aqui, esse talvez seja um dos pontos mais importantes. Até porque eu sou professor. Então, ou seja, como professor, naturalmente, a gente tende a defender o interesse da nossa categoria. Mas qual é o interesse da nossa categoria, né? Vamos poder dialogar de forma muito franca e sincera. Eu ontem dei uma entrevista, dei uma entrevista na segunda-feira e antes de ontem eu dei algumas declarações que repercutiram na entrevista que eu havia dado a uma emissora de rádio. Nós estamos numa situação em que, por exemplo, e aí eu falo aqui com muita tranquilidade, não estou fazendo política nem de apoio, nem de oposição a ninguém. Até porque, talvez, se o nosso povo entendesse de guerras, tivesse a história, saberia que todos nós temos que estar unidos para enfrentar um inimigo que ameaça a nossa nação. E hoje o Brasil está em guerra contra o coronavírus. Importante ele falar isso. Todo mundo precisa entender isso. Guerra, e aí guerra no sentido lato. Segunda Guerra Mundial,
todo mundo cessa seus conflitos internos, ataca quem vem de fora e depois volta o conflito. Depois volta a abrir. Pois é, nesse momento tem que desarmar os espíritos, desarmar, né, os interesses imediatos e imediatos e a gente buscar construir alternativas e ações que garantam a vitória da nação brasileira. Então, por isso que eu repito, acho muito importante essa sua colocação. Eu acho que quando o governador Rui Costa, por exemplo, ele decreta que sábados e domingos fechem bares e restaurantes, ele, no fundo, acaba massacrando apenas um setor. E aí eu falo com muita tranquilidade, como vereador da cidade de Salvador e que tem contato com as pessoas que nos procuram muitas vezes desesperadas por não ter outra alternativa, eu vejo muita gente perdendo emprego porque os empresários desse setor não estão conseguindo se planejar. Porque se você diz assim, ó, vamos fechar 15 dias, há uma necessidade, porque fique claro, não estou defendendo aqui o negacionismo, tá certo? O bolsonarista, que para mim é um crime contra essa nação, mas assim, nós precisamos entender que se tem que fechar, vamos fechar. Mas quando você fecha um pedaço aqui durante 15 dias, depois vai ficar fechado mais um tempo, não pode vender bebida alcoólica. Você imagine, os restaurantes vendem mais vinho, vendem mais cerveja do que a própria comida em si. A margem de lucro é maior. A margem de lucro está associada àquilo. Então, se você proíbe, nitidamente você está impedindo que aquela atividade econômica possa, no mínimo, se equilibrar. Então, quando você, por exemplo, estabelece um lockdown, uma palavra estrangeira, mas que está sendo utilizada, todo mundo talvez conheça, tem que fechar para impedir a circulação do vírus. Aí você fecha tudo, você tem uma lógica. Mas quando você só começa a atacar um setor, você vai quebrar, numa cidade como Salvador, a galinha dos ovos de ouro, que são exatamente as atividades de serviço. Então, inclusive, eu pedi ponderação do governador, das pessoas que estão por detrás, porque hoje quem está sofrendo são o setor de entretenimento, o setor de bares, de restaurantes e o setor hoteleiro, que é quem mais emprega em nossa cidade, que é exatamente onde você tem a grande circulação. Então, só para pontuar eu vou chegar já onde você perguntou da escola dos professores. Mas você tocou num ponto importante. Só para a gente entender muito bem o que você está falando. Você está falando que o lockdown, o fechamento da restrição, não é, em tese, uma ideia ruim, fora do comum. Não, ruim. Nem ruim. Agora tem que ser planejado início e fim. Claro, o que não dá, se você reparar, nós estamos, há não sei quantos meses, vendo uma situação, sabe, de que o cara nem namora e nem casa e nem vai embora, né? Ou seja, então a gente fica numa situação em que o vírus continua circulando, tá certo? Onde você tem índice de aumento e diminuição da utilização dos leitos de UTI, porque no fundo é isso que estabelece quando as medidas precisam ser tomadas, mas o fato é que você, ao não ter uma medida drástica específica, você tem ônibus lotado na hora do rush, você vai no supermercado, está lotado, você vai numa feira, está lotada, as pessoas estão circulando, você vai nos bairros, está lotado, principalmente aqui para nós, Pablo, o tráfico nunca parou de funcionar. Tá certo? O tráfico de drogas nunca parou de funcionar. É quem financia paredão, é quem financia essas atividades. Então, na prática, o que nós estamos vendo é que chegamos no momento em que é preciso ser repensado. E eu repito, não estou fazendo nenhuma posição de oposição ao governador Rui Costa. Eu estou fazendo um apelo a quem está por detrás do governador, que esteja orientando. Não sei se você viu recentemente o secretário de Saúde, até Cesar Cervô, dizendo que ia fechar uma fábrica de cerveja. Ou seja, estamos chegando no momento que está todo mundo, né, se exacerbando, quando nós precisamos enfrentar a pandemia e não permitir que uma nova pandemia venha associada a ela, né? Ao longo da história, muitas epidemias vieram e depois outras acabaram seguindo uma sequência em função das políticas que foram desenvolvidas pelos estados à época, não tão eficientes, tanto para combater uma como para impedir que novas venham. E até a pandemia social de desemprego. É isso que eu ia dizer, a pandemia do desemprego, da violência, do aumento exatamente do tráfico que pode cada vez mais ocupar as áreas de nossa cidade. Então, eu acho que é fundamental, nesse momento, ter bom senso. Né? Nós estamos sacrificando apenas um setor. A minha tese é, me explique por que é que você está sentado aí, vamos lá, imagine, você está num restaurante, que segue protocolo. Ou seja, os protocolos, ninguém está aqui defendendo que não siga. Segue-se os protocolos de distanciamento, de utilização de máscara, de álcool em gel, né? Enfim. Aí você está aí, o que impede o vírus circular porque na sua mesa tem uma garrafa de vinho? Você vê que não faz muito sentido esse tipo de política. E você acaba, portanto, sacrificando um setor que já está por demais sacrificado. Aí vamos lá, só para pontuar, eu entendi tudo que você falou e acho que a gente pode fazer um debate, inclusive, mais amplo com esse segmento, com esses setores. Mas eu estou percebendo que a gente está se encaminhando para o
pico máximo que a gente já teve nessa pandemia. O número de pacientes em UTI em Salvador e na Bahia demonstra isso. São mais de 1.350 nesse momento. Então vamos decretar lockdown. Agora seria o momento do lockdown. Não sei. Para tudo. É isso que eu estou falando. Eu não sei se agora é esse momento. Até porque, normalmente, os picos eles vêm associados a determinados períodos e que você tem, por exemplo, 10 dias depois. O que é que se imagina quando se fala na terceira onda? Nós estamos chegando no São João. Nós já estamos com essas atividades lúdicas vinculadas, inclusive, à nossa cultura. O São João está na raiz do nosso povo, o Arraiá do Galinho, né? Vai ser virtual, viu, gente? Vai ser virtual esse ano. Pois é, mas quanta falta faz, né? A gente está curtindo ali, né? O forrozinho tão calorento, né? Que nós, nordestinos e baianos em especial, né? Temos. Mas, assim, nós precisamos entender o seguinte. Aí, quando você fala na terceira onda, porque já se imagina que em função do São João, você teria, portanto, aglomerações de pessoas e, portanto, uma maior transmissão do vírus. Daí, você, 10 dias, 15 dias depois, teria um estouro de casos e, naturalmente, um estouro de utilização de UTIs, podendo chegar, inclusive, ao colapso do sistema. Aí, com essa previsão, o governador diz que não vamos ter transporte intermunicipal 3 dias antes, 3 dias depois. Qual a sua opinião? Essa é uma medida que eu acho interessante. Essa é uma medida que eu acho importante, mas ela por si só não vai impedir as pessoas, até porque todo mundo hoje em dia tem carro, tem amigo, pega carona, tem lotaçãozinha, tem não sei o quezinho, enfim, as pessoas acabam circulando efetivamente, né? O que eu queria lhe dizer é isso. Se há uma necessidade de você barrar a circulação do vírus, que você pare tudo. Não adianta você parar um restaurante, não adianta você parar um hotel e o ônibus continuar lotado, o supermercado está lotado, o posto de gasolina está funcionando, as pessoas indo se encontrando. Então, ou você decreta, portanto, estabelece, inclusive prepara a população, ó, você tem daqui a 3 dias, ninguém vai poder sair de casa durante 10, 15 dias. Eu acho que essa é uma medida dura, mas talvez seja a única capaz, efetivamente, de você barrar a circulação do vírus durante um determinado período. Mas do jeito que está, o que é que nós estamos assistindo? Sabe aquele ditado que diz assim que uma noite perdida você nunca recupera? Nunca recupera. Todo mundo já ouviu isso, né? Principalmente quem gosta de tomar umas a mais, já deve ter ouvido muito isso. Um ano letivo perdido nunca se recupera. É isso que todos nós precisamos entender. Quem está falando aí é o professor ou político? Quem está falando é o professor. Um ano letivo perdido, essa geração atual, e aí eu tenho filhos que estão estudando, e por isso que eu queria deixar isso bem claro para você, uma geração inteira, tá certo, de um prejuízo de um ano letivo perdido. E estamos chegando no segundo ano letivo perdido. O que nós precisamos dialogar é que muitas vezes, e aí eu não quero entrar numa discussão política, por isso que eu estou dizendo, já que o professor, através da sua representação sindical, a PLB Sindicato, aponta a necessidade de paralisação, eu acho que, então, vamos defender a paralisação de tudo. Mas esse professor que não pode ir para a escola, não pode também ir no shopping, não pode ir na praia, não pode ir em lugar nenhum. Então, ou seja, não cabe, é isso que eu estou tentando te explicar. Ou seja, nós construímos até porque a categoria já foi imunizada, tá certo? A categoria é importante. Foi colocada como prioridade. Foi colocada como prioridade, inclusive através de um projeto nosso. Você que fez o projeto. Eu fiz o projeto, dialoguei com o prefeito, busquei dialogar com a comissão, buscamos e, portanto, construir esse caminho de imunização da categoria. Só que é isso que eu queria lhe pontuar. Além de você imunizar, dentro de uma sala de aula, você tem protocolo, tá certo? Dentro de uma sala de aula você tem protocolo. Agora, dentro de um ônibus lotado, você não tem protocolo. Dentro do metrô lotado, você não tem protocolo. Realmente, na cabeça da população, então, na cabeça do cidadão, é difícil de conceber que ele está sendo impedido de entrar numa loja, por exemplo, se fosse o caso, num shopping center, onde tem medição de temperatura, onde tem obrigatoriedade do uso de máscara, se você não for pazuello, você é obrigado a usar máscara, e, ao mesmo tempo, você tem aglomeração muito grande no ônibus, né? É difícil para a população entender a lógica dessas duas questões. Mas eu também lhe confesso, eu falo como gestor agora, mais uma vez eu repito, é preciso que a gente estabeleça critérios. O que eu estou achando é que tudo bem quando você tem o início da pandemia, era um fato novo, né? Você pegou a todos de surpresa. E quando eu falo todos, não é nem todos no Brasil, pegou a todos no mundo. O mundo inteiro bateu cabeça, teve dificuldade de entendimento. Todos viram o que ocorreu no ano passado na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, mas a experiência foi construindo as alternativas e possibilitando, portanto, as formas adequadas de enfrentamento. Então, no Brasil, nós perdemos um tempo precioso, que era exatamente a da vacinação.
Ou seja, e aí a responsabilidade é exclusivamente do governo federal. Isso ninguém pode negar. Então, ou seja, se o governo federal tivesse cumprido com o seu papel no momento que deveria ter cumprido, hoje uma parcela maior da população brasileira teria sido imunizada e dessa forma teríamos uma menor circulação do vírus, teríamos uma menor contaminação e, portanto, menor utilização de UTIs que, lembrem-se, além de ser algo que estamos falando de vidas, lembre do custo para o Estado, ou seja, são inúmeras atividades que vão deixar de acontecer, inúmeras obras que deixarão de ocorrer, inúmeros investimentos em atividades importantes da nossa sociedade, porque nós precisamos gastar esse dinheiro com o hospital para salvar a vida. Então, tudo isso é preciso ser ponderado. Então, o que nós estamos colocando aqui é que eu acho que nós estamos chegando a uma situação em que nem a política negacionista e nem também uma política que faz um discurso de austeridade, de enfrentamento, mas sem o critério necessário para a gente, de fato, saber de que forma nós vamos atuar. E sem colocar o que você colocou, um planejamento prévio para que empresários, empreendedores, pais de família consigam entender como vai ser a semana que vem dele, por exemplo, o mês que vem, os próximos dias. Como professor e como vereador, eu queria a sua opinião. Eu vejo o secretário Marcelo Oliveira falando sobre a necessidade das aulas, sobre as medidas e protocolos, e já vi também carro de som que foi atribuído, Cris Corrêa falou aqui que era bancado pelo sindicato, pela PLB, carro de som avisando em comunidades, não leve seu filho para a escola porque vai morrer e vai acontecer uma tragédia. Eu vi uma propaganda, por exemplo, da PLB, que eu fiquei muito triste. Um grupo de crianças, tá certo, numa roda, e aí passando uma bola no formato do vírus e um passando para o outro. Ninguém estava de máscara, nenhum passava álcool em gel quando passava para o outro. Ou seja, a propaganda que tentava justificar a postura do sindicato de negar o retorno das aulas era uma propaganda que não tinha nenhum critério que deve ser tomado, né, do ponto de vista dos protocolos de segurança das pessoas. Não havia distanciamento. Poderia estar deseducando, né? Exatamente. Então, e ainda fazia um discurso, vai morrer, sabe assim. Eu acho que é uma postura, é isso que eu queria pontuar, que o sindicato tomou, que é uma postura nitidamente de enfrentamento à política, se colocando numa oposição ao prefeito Bruno Reis. Essa postura, inclusive, o governo do estado tomou num determinado momento quando o prefeito anunciou. Eu, inclusive, critiquei e o governo mudou a posição quando o governo, na noite anterior às aulas tinham sido anunciadas para uma segunda-feira, no domingo à noite o governo do estado, através das suas redes sociais, colocou assim, que estavam liberadas as aulas semipresenciais nas regiões, né, de saúde do estado, onde o índice de utilização de UTI estivesse abaixo de 75% durante os últimos 5 dias. E aí colocou lá assim, nenhuma região alcançou esse índice. Ou seja, o próprio governo do jogou estado... Jogou contra, na sua opinião? Claro, ou seja, e aí eu coloquei, isso não é uma postura correta. Todas as ações de combate, seja com o governador, com o prefeito, sempre foram tomadas de forma conjunta, né? Ou seja, quando o prefeito anunciou o retorno às aulas, havia um índice de utilização não só de leitos de UTI, mas de leitos de Covid, que davam, digamos assim, a segurança de que, caso esse retorno tivesse contaminação, você teria as condições de atendimento da população que sofresse, né, da contaminação sobre o vírus. E o fato é que não está demonstrado de que há nenhuma relação, até porque as aulas não iniciaram por conta da greve. E aí você pergunta, você está falando só como professor, eu também falo como pai. Meus filhos retornaram às aulas. Eu mandei meus filhos para a escola, porque eu já tomei a primeira dose da vacina, minha esposa tomou a vacinação, ela, na verdade, tomou inclusive as 2 doses, que ela é profissional da área de saúde. Então, eu me senti seguro para que minhas crianças, que a ciência já demonstrou, têm uma menor capacidade de transmissão e de contaminação, né? Então, ou seja, meus filhos estão indo para a escola, isso eu posso provar. Então, ou seja, essa é uma demonstração, eu não estou fazendo aqui discurso demagógico. Eu estou preocupado, claro que eu estou preocupado, até porque os índices começaram a aumentar agora. Mas, naturalmente, isso não é fruto do retorno às aulas, tá? Até então, eu não encontrei dentro da escola que meus filhos estudam nenhuma professora, nenhum funcionário, certo, que teria apontado, né, de que essas pessoas foram contaminadas, mesmo que pudessem ser contaminadas fora da escola, porque dentro da escola tem protocolo, Pablo, e as crianças respeitam o protocolo.
Sabe assim, as crianças respeitam, os adolescentes respeitam o protocolo. Quem não está respeitando o protocolo não são eles, não é dentro da escola que você vai transmitir. E, fundamentalmente, e o governo também erra, quando não constrói políticas alternativas. A TV Aratu, inclusive, se colocou à disposição para a transmissão de aulas, né, para minimizar esse problema, mas eu repito, um ano perdido letivo nós não vamos recuperar tão cedo. Então, eu acho que quando o prefeito Bruno Reis dá o retorno às aulas, eu achei corretíssimo. E acho que o governo do Estado também deveria retomar. E quando tiver necessidade, que você pare não só a escola. É isso que eu queria dialogar com você e com todo mundo. Ou seja, nós precisamos entender, se tem que parar, para tudo. Agora, parar a escola, e aí você prejudica os estudantes, você prejudica o conhecimento, você prejudica a formação de uma geração inteira. Parar um restaurante, para um bar, para um hotel, e você continua deixando outras atividades funcionando, você deixa outras ações ocorrendo, e essas ações são que, de fato, demonstram que a transmissão é muito maior. Então, não faz muito sentido. Jornalista, ele é professor de História, historiador e é vereador também, vice-líder do governo na Câmara de Salvador, Henrique Carvalhal, do PDT. Com sua presença aqui e sua forma de se comunicar muito clara para o público, eu preciso aproveitar para tratar de um assunto que talvez seja o segundo mais grave de Salvador no momento, que é a crise do transporte rodoviário. Carvalhal, o que é que está havendo? Traduza para a gente, as empresas estão falindo, vai ter mais aumento de tarifa, como é que o governo, como é que a prefeitura podem ajudar a minimizar essa iminência de caos no transporte? Na verdade, é uma associação de erros. Eu, inclusive, fui presidente de uma comissão na Câmara que investigou a situação, por isso eu domino bastante também essa informação, né? Primeiro, eu acho que na gestão do prefeito Assemineto, a gestão errou na forma como licitou o sistema de transporte da cidade, né? Foi uma licitação, né, através, né, de outorga onerosa, então para a população entender quem ganha a exploração daquelas linhas iria pagar ao município um valor que na prática acabou não se concretizando, porque havia um desequilíbrio tão grande, né, nas linhas, nos valores arrecadados, que a própria Câmara Municipal de Salvador, depois que a Prefeitura assinou um TAC com o Ministério Público, diga-se de passagem, o Ministério Público também tem uma responsabilidade grande sobre isso, tá certo? Na época, o Ministério Público não só acompanhou, como ajudou a formatação desse processo licitatório. Avalizou, é isso que você está dizendo? Não só avalizou, foram tantas reuniões no Ministério Público que eles ajudaram a construir essa forma. Eu até não entendo porque o Ministério Público necessariamente participou dessa forma desse processo. Veja que chegou num determinado momento que a crise foi tamanha que o próprio Ministério Público assina um TAC com a Prefeitura antes de combinar com os russos, que era a Câmara, porque a Câmara teria que aprovar uma lei para permitir exatamente que as empresas não pagassem essa outorga, que as empresas não pagassem as taxas de administração que teriam que pagar a prefeitura, né? Enfim. Então, começou uma bola de neve, né? Isso que eu queria pontuar. O primeiro erro, eu acho que foi a forma como a gestão do prefeito, junto com o Ministério Público, construíram esse processo licitatório e tal. O segundo erro, e também tem uma relação com a gestão anterior, se dá em função da relação com o metrô, né? Ou seja, não sei se as pessoas sabem, mas quando você pega o metrô, você paga, ou você pega um ônibus, você paga, e você tem uma tarifa. Você pega o outro veículo, seja um metrô ou ônibus, não importa, o metrô fica com 61% da tarifa e o ônibus fica com 39%. Ou seja, há um profundo desequilíbrio entre o custo, porque ninguém dificilmente pega apenas o metrô, né? A pessoa precisa pegar um ônibus para pegar um metrô para chegar no seu destino ou vice-versa. Ou às vezes até 3 vezes o cara pega um ônibus, pega um metrô e pega outro ônibus. E aí, dessa forma, há um profundo desequilíbrio nesse Agora, contrato. Isso é feito a partir de cálculo. Por que o cálculo ficou tão desproporcional? Aí o cálculo foi feito pela força política do governo do Estado, né, que tinha um interesse naturalmente sobre o metrô, que ninguém nega a importância, o conforto, a segurança, né, a necessidade da cidade ter um modal, né, como esse. Mas era preciso, inclusive, diga-se de passagem, o governo do Estado bota uma fortuna, tá certo, de subsídio no metrô. O sistema de ônibus não recebe nenhum tipo de subsídio, tá? E nem eu aqui estou defendendo que tenha subsídio, mas só para você ter ideia, quando a Prefeitura de Salvador administrou a empresa, 15 milhões de reais por mês a Prefeitura de Salvador tinha que colocar na empresa para equilibrar.
Foi a intervenção que foi feita na CSN. Na CSN. Então você veja que há um desequilíbrio e as pessoas têm que entender que é preciso uma revolução real. Você tem, tipo assim, sabe quando você para acertar? Você tem que parar para acertar. Porque do jeito que está, nós estamos empurrando com a barriga essa bola de neve que você acabou de dizer, que na verdade foi criada, seja no processo licitatório que a gestão anterior teve, e que vem dando-se continuidade com os paliativos que estão sendo criados para tentar minimizar um efeito de falência mesmo de todo o sistema. Aí vamos lá. Você citou um ponto importantíssimo. Já foi a CSN que precisou de intervenção. Tem outros consórcios. Eu acho que se não tiver uma mudança... Quebra, vão quebrar todas as duas. Só para você ter uma ideia, até hoje nenhum empresário do Brasil ou do mundo apareceu interessado, por exemplo, em assumir prejuízo certo, é isso? Nenhum empresário, ninguém tem interesse. Para você ter ideia, tem um dono de uma empresa, das outras duas, eu o conheço, porque afinal de contas ele teve na Câmara algumas vezes, e para você ter noção, ele vende a empresa dele por $1. E assume a dívida. Quem quiser comprar a empresa do rapaz, ele vende por $1. Tá certo? Assim, no fundo, é um valor simbólico, apenas ele quer se livrar de todo o passivo que a empresa possui. Então, qualquer pessoa pode comprar por $1. Para você ter noção da crise que está instalada no setor. Né? O sistema metroviário também é um sistema deficitário. Né? Você tem dificuldade mesmo, porque o custo, a população de Salvador não é uma população, ainda mais com tanto desemprego que nós estamos vivendo, que tem condição de pagar tarifas, né, altas. E a tarifa hoje é muito inferior ao valor do custo. E aí você tem vários problemas. Transporte clandestino, né, que é preciso se enfrentar esse debate com muita seriedade, né, porque aí o transporte clandestino, quem é que não já pararam num ponto que não aparece uma van, que o cara abre e diz, vai para tal lugar, e aí as pessoas entram. Bom, nessa van, idoso que não paga, não estudante não paga metade, deficiente não viaja de graça e, principalmente, ele só vai para as linhas onde tem uma maior lucratividade. Ou seja, naquelas linhas que são deficitárias, naturalmente, mas que você precisa garantir o serviço para a população, aí não tem transporte alternativo. Então, a população precisa entender que quando ela utiliza transporte clandestino, além de não possuir segurança pessoal nenhuma, né, toda empresa regulamentada, você tem segurança, seguros, etc., enfim, você, além disso, você está auxiliando, portanto, tem uma sangria. Eu ouço relato de cobradores, de motoristas, que dizem que quando você chega no final do ponto em determinadas regiões da cidade, o traficante manda todo mundo entrar de graça no ônibus. E dessa forma você tem mais sangria no valor da tarifa. Fora, enfim, você tem graves problemas. Eu poderia licitar inúmeros no sistema de transporte da cidade que, de fato... Então a gente vai fazer o seguinte, você já está convidado, Henrique Carvalhal, para um debate. Esse assunto a gente tem que enfrentar com seriedade mesmo, com coragem, porque senão a sociedade toda vai sair perdendo. E Ana Coelho, a CEO do Grupo Aratu, já falou, a gente precisa mesmo entrar de cabeça para explicar à população, para ouvir opiniões e propor uma conciliação. Se você observar, eu fui líder do prefeito Assemineto, e eu coloquei a gestão do prefeito que eu fui líder, assumindo, portanto, os erros cometidos. Falo do governador da mesma situação, ou seja, é preciso que o governo do estado, a prefeitura de Salvador, chegue no entendimento. O contrato entre metrô e as empresas de ônibus é um contrato deficitário e é impossível de você reequilibrar o sistema de ônibus da cidade se esse contrato perdurar nos moldes que estão. Isso é fato. Isso aí eu debato com qualquer um. Se me provar o contrário, eu renuncio ao meu mandato. É impossível, Pablo, você equilibrar. Segundo, você tem desafios que não são fáceis, que eu estou pontuando. Existem milícias na cidade que controlam o transporte clandestino. Então tem que conversar de forma objetiva. Aí o governo vai dizer que na Bahia não tem milícia, né? Mas tem milicianos, traficantes de droga, etc., que controlam transporte clandestino. E essas vans, portanto, para serem, né, digamos assim, impedidas de circular, é preciso política pública de segurança, etc., para enfrentar. Vai ser realizado? Então, tudo isso é preciso ser discutido com a população de forma transparente. Para você ter um transporte eficiente, seguro e confortável,
com uma tarifa que não seja uma tarifa impeditiva das pessoas poderem utilizar o serviço, você precisa reequilibrar ele com medidas que têm que ser duras, mas que são medidas que precisam sanear o buraco que você tem hoje no sistema. E eu, só para concluir, não estou aqui, de boa, defendendo interesse empresarial. Por mim, tira todos. Até porque é preciso investigar. E esses empresários cometeram algum crime, tiraram dinheiro, utilizaram dinheiro para suas vidas pessoais. Não estou aqui para defender ninguém, nem o governador, nem o prefeito, não. Estamos aqui para defender a população. Então, a população precisa compreender essa situação. Os rodoviários, você viu o prejuízo que eles tiveram quando a empresa faliu, não só do ponto de vista do desemprego, mas das garantias trabalhistas também, que a prefeitura teve que entrar. Henrique Carvalhal, vice-líder do governo na Câmara de Vereadores de Salvador, do PDT, professor de História e historiador. Nosso convidado aqui do Linha de Frente vai voltar outras vezes, porque os temas que ele está trazendo aqui são muito importantes para mim, para ele e, sobretudo, para você que está assistindo. Linha de Frente, o conteúdo de política da Aratu. Eu sou Pablo Reis, até o próximo encontro. Valeu!